Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa semana, nós vamos falar sobre os cocos gram-negativos que causam patogenia aos seres humanos. Os principais gêneros dessa classe são o gênero Neisseria, gênero Moraxella, gênero Klingela e gênero Acinetobacter. Então, esses quatro gêneros são os que mais acometem doenças em seres humanos e por isso nós vamos dar bastante ênfase neles hoje, com destaque para o gênero Neisseria, com as espécies Neisseria gonorrhoeae e também Neisseria meningitidis, que são as espécies que mais acometem doenças aos seres humanos. A Neisseria ela é caracterizada por ser um diplococcus gram-negativo. Ela apresenta essa partezinha aqui um pouco mais achatada. Alguns livros falam aí que ela tem a semelhança a um grão de feijão. Então, é uma característica importante desse gênero. Além disso, ela é aeróbica, oxidase positiva na sua grande maioria e catalase positiva também. A maioria dos gêneros, a maioria das espécies, me desculpe, desse gênero apresentam essa característica. Os diplococos eles medem entre 0,6 e 1,5 micrômetros, são imóveis, não esporulam e algumas espécies do gênero apresentam cápsula, nem todas, algumas apresentam. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos dar uma ênfase maior na Neisseria gonorrhoeae e na Neisseria meningitidis. A gonorrhoeae, ela é uma bactéria que sempre causa patogenia ao ser humano. Então, ela pode ser encontrada em várias regiões do corpo, mas ela sempre vai estar ligada à doença. Geralmente, essa Neisseria, ela pode estar presente na mucosa genital, tanto feminina como masculina, que causa a conhecida gonorreia, né? Pode também estar presente na mucosa anal e na orofaringe. Sempre que estiver presente é porque a pessoa está doente, né? Causa doença, é patogênica. No adulto, ela vai ser transmitida somente por transmissão sexual, é uma DST. Ocasionalmente, ela pode causar uma doença conjuntiva ao recém-nascido. Então, é passado da mãe para o feto para a mãe e para o recém-nascido durante o parto. A Neisseria meningitidis, por sua vez, ela pode estar presente no corpo sem ser patogênica, principalmente na região orofaringe, tá? Então, ela pode ser parte da microbiota daquele humano, sem causar nenhum tipo de doença. Nós vamos ver aí a porcentagem daqui a pouco, mas acho que 10% da população aproximadamente tem essa Neisseria na orofaringe e ela faz parte da microbiota normal. Mas ela pode ocasionar eventos invasivos, e aí é o nosso problema, causando doenças meningocócicas, como por exemplo a meningite, ou a meningococcemia, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Em relação à disseminação, ela pode, a partir do momento que ela entra no sangue pela região respiratória, ela também pode causar osteomielite, artrite, periocardite e também peritonite. Então, ela não causa somente meningite, ela pode causar outras doenças também. Em relação aos fatores de virulência da Neisseria gonorrhoeae, nós temos alguns fatores na célula que aumentam a sua patogenicidade. Então, a Neisseria dessa espécie, né, a gonorrhoeae, ela tem fímbrias do tipo 4, que aumentam a adesão às células e também a tecidos. Essas fímbrias também aumentam a captação de DNA que está no meio extracelular, ou seja, fora da célula Neisseria. Isso faz com que as bactérias dessa espécie aumentem
a transformação e diversidade bacteriana, fazendo com que ela seja mais patogênica ainda. Lembrando lá que a transporte de DNA de uma célula para outra aumenta a diversidade genética. Isso faz com que essa célula acabe se tornando mais agressiva ao organismo. Então, a bactéria ela acaba se tornando mais resistente a antibióticos, a fagocitose, devido a essa captação do DNA. A Neisseria também tem canais chamadas de porinas, né? Os canais de porinas a gente sabe que são canais que transportam água, muitas vezes, nas células. E, nesse caso, as porinas da Neisseria, POR-B, ela também transporta outros nutrientes hidrofílicos, não somente a água. E isso faz com que ela acabe captando com maior facilidade esses nutrientes presentes no meio onde ela está. Também consegue captar alguns produtos metabólitos e essas porinas ela aumenta a adesão das bactérias na célula hospedeira. Também alguns estudos aí têm demonstrado que as porinas elas acabam dificultando a fagocitose das nossas células de defesa. Então, elas não conseguem fazer a fagocitose devido à presença das porinas. E também tem estudos dizendo que elas se ligam aos reguladores ali do sistema complemento. Consequentemente, o organismo não consegue ativar a imunidade contra essa bactéria. Além desses fatores que eu falei, nós também observamos a presença de proteína OPA na Neisseria gonorrhoeae, que aumenta a adesão ao epitélio. Também tem a presença de LOS, que faz parte aí a parte sacarídeos, oligosacarídeos, que são endotoxinas e também podem causar danos celulares às células do hospedeiro. Nós também observamos que esse LOS ele estimula a produção de TNF, né, a formação aí de necrose tumoral, né, fator de necrose tumoral. Também aumenta a produção de proteases, fosfolipases, né, que acabam ativando a resposta inflamatória. Nós temos uma enzima chamada, nós não, né? A bactéria Neisseria gonorrhoeae, ela tem uma enzima chamada IgA1 protease, que acaba clivando o IgA1 humano. Isso faz com que ocorra um fragmento, né? Uma fragmentação desse IgA1. Esse fragmento acaba bloqueando os outros anticorpos, como o IgG e o IgM. Isso faz com que o organismo não consiga aí atuar inibindo a Neisseria, porque ele não tem o anticorpo, ele não consegue chegar ao local. Nós também observamos a clivagem da LAMP1. Isso acaba tendo um efeito negativo na função dos lisossomos. Consequentemente, a bactéria ela consegue sobreviver por mais tempo dentro das células epiteliais. E tem ainda a proteína RMP, que não se sabe bem a função dela na célula dessa bactéria, mas ela existe e alguns estudos ainda estão sendo desenvolvidos para saber a função dessa proteína, a função patogênica desta proteína. A Neisseria gonorrhoeae ainda ela tem a proteína APP, que é uma proteína autotransportadora. Essa proteína ela é liberada no meio extracelular e auxilia na adesão da Neisseria às células epiteliais, aumentando ainda, né, além da adesão, a facilidade de disseminação dessa bactéria. E também tem como um fator ainda de virulência a captação de ferro no organismo. E aqui, pessoal, é interessante, porque a Neisseria ela consegue ter uma patogenicidade maior, porque ela precisa muito do ferro, então ela acaba
absorvendo, captando esse ferro, que acaba deixando ela mais patogênica. Também nós observamos que essa captação ela ocorre através da transferrina ou da lactoferrina e ela consegue modificar, a NEI-série ela tem uma capacidade de modificar a transferrina do nosso organismo. Então, o que acontece? Ela só causa uma modificação conformacional da molécula de transferrina que nós temos no organismo. Isso diminui a afinidade do ferro pela nossa transferrina e, consequentemente, o ferro acaba se ligando à transferrina da bactéria. Então, a bactéria acaba diminuindo a nossa utilização para ela utilizar. Consequentemente, o nosso organismo tem uma diminuição de imunidade, tem, né, problemas para a fabricação de células, tudo que nós precisamos aí, né, que utilizamos ferro, por causa dessa diminuição, nós vamos ter uma diminuição no organismo também. Consequentemente, a patogenicidade dela se torna mais grave, até porque nós não conseguimos mais utilizar o ferro que nós precisamos, né? Então, quando a pessoa tem essa doença, quando ela está bem avançada, é necessário muitas vezes fazer uma reposição de ferro para o indivíduo que tem a bactéria, porque ele perde muito ferro para a bactéria. Nessa imagem, nós conseguimos ver como é a patogênese da bactéria Neisseria. Então, lembra que eu falei para vocês da fímbria do tipo 4? Essa fímbria, ela se liga à célula epitelial, ela vai ser reconhecida, então, pelos receptores de membrana, principalmente por causa da ligação do receptor com o OMP, que é a proteína de membrana externa da Neisseria. Faz essa ligação, faz esse reconhecimento e vai ocorrer a endocitose. Então, a célula epitelial, ela faz uma endocitose, a bactéria, então, ela é absorvida e, a partir daí, ela começa a infectar o organismo, a partir dessa absorção pela mucosa, né, pelas células epiteliais. Então, ela vai ser absorvida e ela vai, então, sofrer a disseminação, infectando locais distantes do local inicial de infecção. Então, a Neisseria gonorrhoeae, vocês sabem, né? Eu acabei de falar para vocês, é uma DST, por exemplo, né? Ela pode ser aí transmitida durante o ato sexual do homem para a mulher, né? Um exemplo. E a mulher, ela vai primeiramente ter aquela infecção local ali na região vaginal, mas após essa infecção inicial, essa Neisseria ela pode ser, então, disseminada para outras regiões, podendo chegar a útero, ovários. Nós já vamos falar com mais detalhes sobre isso, mas ela consegue acometer órgãos mais internos do que o local onde ela teve a absorção. Em relação à infecção que ocorre nos homens, a mais comum é a uretrite. Então, nós vamos ter uma infecção da uretra masculina. E aí nós conseguimos ver que o processo é inflamatório agudo e ele vai ter uma demonstração de infecção 3 a 7 dias após o contágio. A demonstração é aquele corrimento uretral purulento, amarelado. Também nós temos observado disúria, que é dificuldade de urinar, e algúria, que é a dor durante a micção. A infecção, ela começa na uretra, mas ela pode se estender para próstata, vesícula, seminal e pode chegar lá no epidídimo, tá? Nas mulheres, a primeira infecção é a cervicite, que é a infecção ali no colo, né, na região vaginal. É observado, então, o corrimento urinário, né, da região vaginal, corrimento vaginal, na verdade. Depois, tem-se uma infecção que acaba indo para a região da uretra, então a pessoa começa a ter o corrimento urinário. Disúria, que como eu falei para vocês é dificuldade de urinar,
e 50% das mulheres ainda podem ser assintomáticas. Então, elas têm e não tem sintoma nenhum, não tem corrimento, não tem essa dificuldade de urinar, não tem dor nenhuma, e ela acaba não indo procurar um médico, não faz exame e acaba tendo a bactéria praticamente sem saber. E a infecção, então, ela começa a se estender. Ela pode chegar ao útero, trompas de falópio e ovário. E isso aí daí, né, acaba cometendo a fertilidade feminina, ela acaba tendo uma gravidade bem grande para a região ali, pode até, né, acabar facilitando outras infecções na região também. Essa infecção cervical, quando não tratada, além dos acometimentos que eu falei para vocês no slide anterior, ela pode atingir o peritônio e causar uma doença inflamatória pélvica. Nas mulheres, cerca de 10 a 20% que apresentam essa infecção por gonorreia, né? Essa infecção gonocócica, a infecção ela pode se estender ainda mais, causando uma salpingite e também uma peritonite pélvica, além de abscessos no tubo ovariano. A salpingite, ela é uma alteração ginecológica em que se tem a inflamação das tubas uterinas. Não é causada somente pela Neisseria, pode ser causado por outras bactérias também. Cerca de 0,5 a 3% dos indivíduos com gonorreia eles são assintomáticos, né? Sendo que as mulheres ainda a porcentagem é maior, 50%. E essa infecção ela pode então acometer outras regiões. Então ela cai na corrente sanguínea e pode causar artrite, endocardite, meningite e também lesões cutâneas. É claro, né, que para essas infecções ocorrerem, o indivíduo ele não tem nenhum sintoma e isso acaba se agravando com o tempo e acometendo outros órgãos. Além da lesão cervical, da infecção cervical, nós também observamos a faringite, que ocorre devido à prática sexual oral. Também temos a anorretal, conhecida como proctite. Essa pode ser devido à prática sexual anal ou em mulheres ainda quando ela tem uma infecção genital, a infecção ela pode se disseminar para a região anal. E a conjuntiva neonatal, ela ocorre, como eu falei para vocês, durante o parto. Então, ela é transmitida da mãe para o filho. E isso pode, né, nós vamos ver, pode ser prevenido, tem como prevenir, tem como cuidar logo após o parto, mas essa infecção, ela é bem prejudicial ao feto, então tem que cuidar muito ao feto, ao neném, né, que acabou de nascer, para que ela não acabe causando agravamento na visão do neném. Então tem que ter esse cuidado. Ela também é conhecida como oftalmia neonatal. Além da Neisseria, nós temos também a clamídia, que pode ocasionar essa oftalmia neonatal. E se não for tratada imediatamente após o nascimento, ela pode até deixar o neném cego. Então tem que cuidar bastante com isso. Em relação à resposta imunológica, o nosso organismo ele produz sim anticorpos contra a Neisseria, que são os anti-RMP. Então, eles reconhecem como patógeno e acabam aí desenvolvendo o sistema imunológico para tentar conter a doença. Só que essa bactéria, como ela tem essa capacidade de absorver DNA, ela também tem uma capacidade de se diversificar muito. Então, nós observamos que a doença ela é bem recorrente. Então, muitas vezes a pessoa pega, se cura e com o passar do tempo ela pega novamente, devido a essa diversidade da bactéria. Pela captação desse DNA do meio, ela acaba tendo uma facilidade de modificação e, consequentemente, nós vamos ter uma diversidade
antigênica, né? Por quê? Porque a bactéria ela acaba estando muito diferente da bactéria que o indivíduo pegou anteriormente. Então, ela tem uma modificação nos receptores ali que acabam não servindo mais como antígeno para os nossos anticorpos. Em relação ao diagnóstico, nós fazemos o diagnóstico através daquele exame bacterioscópico da secreção, então faz-se a coleta da secreção uretal, cervical, orofaríngea, retal e também, né, da conjuntival quando é criança, e faz a coloração pelo método Gram. A uretra, ela precisa ser, né, ela normalmente é estéril. Então, quando nós fazemos a coloração de Gram e nós observamos aí a presença de cocos, ó, vocês conseguem ver que são diplococos, tem esse formato assim, entre aspas, né, de um feijão, nós conseguimos já chegar ao ponto aproximado dela, porque a gente sabe que ali não é para ter bactéria. Agora, quando nós falamos de região cervical e também de região retal, se torna um pouco mais difícil só pelo exame bacterioscópico saber que é a Neisseria, né? Porque na região retal a gente vai ter cocos, né? Nós vamos ter essa presença. Na região cervical também algumas vezes pode ter aí uma presença de algumas bactérias, como microbiota normal. Mas nós podemos complementar os exames utilizando ELISA, PCR, imunofluorescência e também, né, essa imunofluorescência com anticorpos monoclonais. Outra característica interessante é a Neisseria dentro da célula. Então, você faz a coleta ali da região cervical e vai observar que a Neisseria ela está dentro da célula e você consegue aí, né, esses pontinhos aqui ó, vermelhos, né? Você consegue chegar a um diagnóstico mais facilmente, digamos assim. Mas, né, na dúvida, tem-se esses outros testes que podem auxiliar na detecção da bactéria. Para auxiliar o diagnóstico, nós podemos utilizar meios seletivos, como o agar-sangue, contendo vancomicina, colistina e trimetoprim, que são antibióticos que essa bactéria é resistente, e também nistatina. Então, coloca-se esses antibióticos e o antifúngico nistatina no meio de cultivo e você vai observar aí a presença, né, das colônias meio douradinhas, digamos assim, que é a presença da Neisseria. Outra característica importante é que ela precisa de uma temperatura entre 35 e 37 graus, com uma concentração de gás carbônico de 5%, mais ou menos, e ela demora aproximadamente 72 horas aí para ter um crescimento razoável. Então, por essas características e com o meio seletivo, auxilia no diagnóstico desta bactéria. Em relação à epidemiologia, o homem é o único hospedeiro da Neisseria gonorrhoeae. Ela é uma doença de interesse, né, na saúde pública mundial, é uma das DSTs mais transmitidas. Então, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, ela fica em segundo lugar. Então, ela ainda acomete muitos seres humanos, então tem-se essa preocupação, né, para prevenir a disseminação dessa doença. Normalmente ela está aí mais presente em mulheres entre 15 e 19 anos e em homens entre 20 e 24 anos. Quando a gente fala de Neisseria gonorrhoeae em adultos, ela só é transmitida pelo ato sexual, lembrem-se disso. Em relação à oftalmia neonatal, nós podemos aí ter a prevenção do desenvolvimento da bactéria no local, utilizando
como aplicação profilática, um nitrato de prata ou uma pomada oftálmica, com eritromicina, direto nos olhos do recém-nascido. Então, ele nasce, né, sabe-se, por exemplo, que a mãe pode ter essa doença, já coloca essa pomada nos olhos para que a bactéria não consiga desenvolver. Consequentemente, ela não vai acometer e causar cegueira ao recém-nato. Em relação ao tratamento, primeiramente, nós não temos ainda vacina contra essa bactéria, mas nós temos antibióticos que são eficazes contra ela. Utilizamos normalmente uma dose única de ceftriaxona de 250 miligramas, acompanhada com azitromicina 1 grama oral. Ou nós podemos utilizar ceftriaxona com doxiciclina, 100 miligramas oralmente, e utiliza-se ela por 7 dias de 12 em 12 horas. E agora nós vamos falar da Neisseria meningitidis. Ela acaba sendo mais grave que a gonorreia, né? Que a Neisseria gonorrhoeae. Então, ela acaba tendo uma gravidade bem grande, principalmente em crianças, né? O próprio nome já diz, né? Meningitidis. Então, ela acaba ocasionando meningite aí, e é uma meningite bem grave, que pode até levar à morte da criança ou do adulto. Mas vamos ver, não é somente meningite que ela causa outras doenças também. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela também, né, é um diplococcus, com essa característica aí de ser achatada no centro. É uma característica da Neisseria em geral. Então, a Neisseria meningitidis, ela é uma das infecções mais preocupantes causadas por bactéria atualmente. Ela tem uma rápida progressão e uma tendência muito grande de causar surtos e epidemias, e isso acaba, né, tendo uma atenção maior da nossa área, da área da saúde, em relação a essa bactéria. Por quê? Né, nós sabemos que com o passar do tempo, as bactérias elas estão se tornando muito resistentes aos antibióticos. E como ela tem uma patogenia muito grande, uma mortalidade muito grande, nós temos que cuidar muito com isso, para que ela não se dissemine na população e acometa diversos indivíduos. Ela pode colonizar a orofaringe sem causar nenhuma doença. Então, a gonorreia, ela, se tivesse contato, se você tivesse a bactéria, ela causava doença, né? Ela não faz parte da flora. Já a Neisseria meningitidis, ela pode fazer parte normal da flora, dependendo do indivíduo. Então, ela não causa doença no indivíduo, mas ela pode ser transmitida para outra pessoa, e nesta pessoa ela pode causar doença. Pode também a pessoa ter a Neisseria ali na região orofaringe, e depois, com o tempo, essa bactéria ela vai se tornando mais patogênica e acaba causando meningite ou meningococcemia no indivíduo. Ela acaba invadindo, né, acaba adentrando o organismo e chegando aí nas meninges, por exemplo. E ela tem uma facilidade aí de disseminar para outras regiões e causar artrite, osteomielite, pericardite e também peritonite. Em relação à transmissão, essa bactéria ela vai ser transmitida por gotículas respiratórias e também secreções respiratórias, né? E a gente agora, com o Covid, a gente sempre fica pensando, né? Tudo que pode ser transmitido. Essa bactéria ela transmite fácil pela via respiratória. Ela é uma bactéria que está criando muita resistência contra antibióticos. Então, tem que se ter um grande cuidado aí nessa transmissão de indivíduo para indivíduo. Então, ela começa colonizando o trato respiratório do indivíduo. O indivíduo muitas vezes fica assintomático,
né? Mas também tem alguns indivíduos que têm uma reação inflamatória local e acaba aí descobrindo, né, que tem a Neisseria por causa dessa reação. Então, vamos ver aqui um pouquinho melhor sobre a virulência. Primeiramente, a bactéria ela vai causar uma invasão da mucosa. Então, ela coloniza o hospedeiro ali, adere às células epiteliais, fica ali na nasofaringe e começa a secretar exoenzimas. Essas exoenzimas, por exemplo, IgA1 protease, vai clivar a hemoglobina IgA, ela também pode aí, né, invadir a corrente sanguínea após essa adesão e invasão da mucosa, e aí ela vai ocasionar, né, doenças em outras regiões. Então, ela pode provocar sepse fulminante, então a pessoa vai ter uma disseminação da bactéria em todos os órgãos e pode levar à morte do indivíduo, ou ela pode ter uma infecção focal localizada nas meninges. E daí nós observamos a meningite causada por ela. Essa bactéria também tem o LOS presente, né, aquele oligosacarídeo que eu falei para vocês. Esse oligosacarídeo ele é bem importante para a bactéria porque ele acaba facilitando a penetração dessa bactéria nas células da mucosa e depois também ele auxilia na sobrevivência e invasão da bactéria na corrente sanguínea. Essa Neisseria, ela também tem uma cápsula do meningococo, né? Então, ela tem uma cápsula que envolve ela. Essa cápsula acaba dificultando a fagocitose e também dificulta a atividade antibacteriana dos antibióticos. Então, ela acaba se tornando mais virulenta por causa da cápsula. A Neisseria meningitidis ela pode ocasionar a meningite sem meningococcemia. Essa meningite ela é uma das doenças mais frequentes ocasionadas pela Neisseria meningitidis. Vai ser caracterizada por febre, dor de cabeça, aquela rigidez do pescoço, né? Então, o indivíduo ele não consegue encostar o queixo no peito, né? Tem essa dificuldade. E também alguns indivíduos ainda acabam relatando náusea, vômito e fotofobia, que não conseguem ficar em locais muito claros. Nós temos também a meningite associada à meningococcemia e temos a meningococcemia sem meningite. Então, o que acontece nessa meningococcemia sem meningite? Nós vamos ter o aparecimento dessas manchas aí no corpo da pessoa, né? Então, a gente chama essas manchas de púrpura fulminantes. Então, essas púrpuras aparecem, então é bem característico da meningococcemia. Tem alguns indivíduos que vão ter meningite e meningococcemia, então vai ter, além, né, da rigidez de pescoço, o aparecimento dessas manchas no corpo. É uma das manifestações, só a meningococcemia é uma das manifestações mais graves dessa bactéria. Ela vai ocasionar hipotensão, hemorragia da suprarrenal, insuficiência dos órgãos, choque e pode levar à morte do indivíduo. Quando o indivíduo chega a esse ponto de ter o aparecimento na pele, quer dizer que a bactéria ela já está bem disseminada em todos os outros órgãos. 10 a 20% dos indivíduos que sobrevivem a essa infecção, eles acabam tendo sequelas bem graves. Então, ele vai ter perda dos membros, vai ter uma cicatriz extensa no corpo, perda da audição e também pode ter algumas dificuldades no raciocínio, tá? Em relação à resposta imunológica, o nosso organismo ele consegue, né, produzir anticorpos contra essa bactéria. Então, nós temos um sistema complemento e também a fagocitose dessas bactérias. Então, nós temos
temos essa facilidade, mas muitas vezes a bactéria acaba desenvolvendo métodos para não ser mais fagocitada, para não ser mais reconhecida pelo anticorpo, nem pelo sistema complemento, por exemplo. Então, nós conseguimos desenvolver, mas temos que ter um cuidado, né, para que essas bactérias não continuem evoluindo, se multiplicando e ocasionando doenças ao ser humano. Em relação ao exame bacterioscópico, nós conseguimos, né, observar a presença dessas bactérias através da coloração de Gram. Então, fazendo a coleta do líquido cefalorraquidiano, do sangue, do líquido sinovial, que é o líquido ali da cápsula articular, do líquido da pleura e também do pericárdio. Então, são locais estéreis. Se nós fazemos a coleta, fazemos a coloração de Gram e observamos a presença de diplococos, nós já conseguimos identificar. É uma Neisseria, né? É uma Neisseria, está na região cefalorraquidiana, Neisseria meningitidis, porque é ela que vai chegar lá. Então, nós conseguimos, a partir desse exame, já diagnosticar a bactéria. Podemos também fazer o raspado ou aspirado de lesões cutâneas, mas aí já tem um pouquinho mais de dificuldade para identificação, porque essas lesões cutâneas podem ter outras bactérias que acabam cometendo infecção, tá? Então, daí utiliza-se um PCR para auxiliar na identificação, utiliza-se ELISA para auxiliar também nessa identificação. Essa doença, ela é mais comum em crianças, então ela está 50% dos casos é em crianças menores de 5 anos, com uma maior concentração ali próximo a 1 ano. Porque crianças que acabam tendo acesso ao leite materno, elas adquirem um anticorpo da mãe. Então, elas acabam, né, não deixando a bactéria sobreviver, né? Então, elas conseguem eliminar a bactéria. A partir de 1 ano, a criança ela acaba sendo desmamada, né? E acaba tendo uma porcentagem maior de ocorrência. Mas 50% dos casos diagnosticados são em crianças com menos de 5 anos. Começa colonizando, como eu mostrei para vocês, a nasofaringe. E 10% da população não tem sintoma. Então, eles acabam disseminando, podendo passar com mais facilidade para a criança que não tem anticorpo e que não tem a Neisseria. Mas nós temos vacina. Então, existe a vacina contra essa Neisseria, que é dada nos primeiros meses de vida da criança. O tratamento de escolha é a penicilina G, mas algumas bactérias podem ter resistência a essa penicilina. Daí nós podemos utilizar como tratamento alternativo a rifamicina ou a cefalosporina. Agora nós vamos falar aí do gênero Moraxella. A Moraxella, ela é um coccus aeróbico estrito, pode fazer parte da microbiota normal do indivíduo, mas acaba sendo oportunista e ocasiona infecção em outras regiões. Então, ela ocasiona bacteremia, que é a infecção no sangue, conjuntivite, meningite e endocardite. Então, nós temos aí 7 a 8 espécies que acabam sendo patogênicas aos seres humanos. Então, nós temos a Moraxella lacunata, que pode ocasionar conjuntivite, queratite e sinusite. A Moraxella non-liquefaciens, que pode ocasionar infecção do trato respiratório, endofalmite e também artrite séptica. Ela é uma das espécies
mais isoladas em material clínico, mas ela não é tão patogênica, digamos assim. Apesar de ser uma das mais isoladas, ela ainda não é a mais patogênica. Nós também temos a Moraxella oslenensis, que reside no trato genital, e as outras Moraxellas, me desculpe, a Atlantae, a pennipiruvica, a Moraxella catarrhalis, que é a que a gente vai falar um pouco mais, que é a que mais acomete doenças graves em humanos. E nós temos também a Moraxella canis. Ela está presente tanto no trato respiratório de gatos como de cães, e ela pode ocasionar infecção quando o gato ou o cão morde o ser humano. Então, a partir das mordidas, pode ocasionar uma infecção um pouco mais grave no ser humano a partir disso. Como eu falei para vocês, a catarrhalis é a que mais ocasiona doenças graves em humanos. Então, nós vamos ter um processo inflamatório agudo, que pode ser localizado ou sistêmico. Quando nós falamos de local de maior infecção ou doenças mais correlacionadas, nós vamos ter a otite média e a sinusite. Então, cerca de 10 a 15% das infecções ocasionadas por essa bactéria vão estar presentes aí no ouvido ou no nariz, na região sinovial. Nós também observamos que essa bactéria ela pode ocasionar broncopneumonia, pneumonia, endocardite e meningite. E ela muitas vezes vai ser isolada no trato nasofaringe ou no trato respiratório superior. Em relação ao tratamento, nós vamos observar aí que os antibióticos, como cefalosporina, tetraciclina, sulfamethoxazol mais trimetoprima, os aminoglicosídeos de forma geral e as quinolonas podem ser utilizados para tratamento. Porém, o tratamento de primeira escolha são as cefalosporinas. Em relação ao diagnóstico, nós podemos fazer a coleta do escarro, também do aspirado traqueal, secreção do ouvido e o aspirado sinusal, no caso de sinusite, para observar a presença dessa bactéria. Quando nós colocamos a bactéria no agar-sangue, é observado então uma característica bem interessante. Ele forma essas colônias aqui com coloração rosa, acinzentada e opaca. Então, uma característica que auxilia no diagnóstico. Nós podemos utilizar esse crescimento em colônia juntamente com a coloração de Gram para diagnosticar a presença dessa bactéria, identificar ela para auxiliar no tratamento também. O gênero que nós vamos falar é o gênero Kingella. Então, o gênero Kingella ele não é bem um coccus, tá? Então, nós vamos ver que ele se apresenta na forma de cocobacilo, tá? Então, ele é um cocobacilo gram-negativo. Ele é anaeróbico facultativo. Então, ele precisa estar em local que não tem tanta quantidade de oxigênio. Mas, se tiver oxigênio, ele ainda consegue aí sobreviver. Nós vamos ter a presença dele na microbiota normal do organismo, no trato respiratório superior dos seres humanos. Mas ele pode se aproveitar e acabar ocasionando doença em outros órgãos. Então, para vocês terem uma ideia, nós observamos que a Klebsiella kingai, Klebsiella oralis, vai estar presente aí nas placas dentais e pode acabar ocasionando periodontite. Então, aquela placa bem amarelada no dente, daí a pessoa acaba tendo uma infecção naquela região,
tem problema na gengiva, a gengiva fica infeccionada, causa essa periodontite, né, que é essa infecção na gengiva, e a pessoa pode muitas vezes vir a perder o dente por causa de uma infecção não tratada. Nós também observamos que a Klebsiella denitrificans, ela vai ser responsável pela endocardite e também por septicemia, então pode ocasionar infecções em vários órgãos. E a Klebsiella indolentes, ela pode ocasionar endocardite e infecções oculares. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar do gênero Acinetobacter. Então, os Acinetobacter, eles também são cocobacilos, tá? Então, vocês vão observar que eles têm um formato um pouquinho mais comprido que um coco e menor que um bacilo. Né? Coco-bacilo gram-negativo. Não esporulam, então eles não são esporulados e eles são imóveis também, não conseguem se movimentar. A espécie que mais acomete humanos é a Acinetobacter baumannii, me desculpe. Essa bactéria, ela é um patógeno oportunista e ela está associada principalmente a infecções nasocomiais. Ela atinge a membrana mucosa ou outras áreas, por exemplo, da pele ali, e acaba ocasionando infecção. Na pele, ela se aproveita do ferimento para poder penetrar a pele e para poder causar uma infecção, uma septicemia, né, uma infecção em outros órgãos. Como ela evolui muito rápido, ela pode evoluir aí para uma infecção bem generalizada, né, uma septicemia bem grave e acabar ocasionando a morte do indivíduo. Em relação ao tratamento, o mais recomendado é os carbapenêmicos. Porém, algumas bactérias desse gênero possuem resistência. Então, tem que cuidar muito durante o tratamento, fazer lá aquele antibiograma que a gente sempre fala, para verificar se esse medicamento, né, se esse grupo de medicamentos vai ser ou não eficaz contra essa bactéria. Esses cocos gram-negativos e também cocobacilos gram-negativos, eles têm um nome um pouquinho complicado, né? Mas aí com a aula gravada, tenho certeza que vocês conseguiram parar, anotar bem certinho esses nomes. São as últimas bactérias gram que nós vamos falar. Então, na semana que vem, nós vamos falar das micobactérias. E são as últimas bactérias. Na verdade, semana que vem não, né? Semana que vem tem CIEP. Na próxima semana, né? Depois da semana que vem, nós vamos finalizar as bactérias. Então, finalizamos bactérias e vamos começar com a parte da virologia. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem mensagem, entrem em contato comigo, fico à disposição de vocês. Uma boa semana e até a próxima aula.